Moro numa fazenda que fica no vale, com uma serra bem alta atrás. É uma região bonita de dia. De noite, principalmente quando tem lua cheia, é melhor ficar dentro de casa. Aprendi isso do jeito mais difícil. Minha família tem essa terra há 3 gerações. Meu avô sempre dizia que era um lugar especial, que a gente precisava respeitar as coisas da serra. Na época, eu achava que era só superstição de velho, história para assustar criança e fazer a gente obedecer. Mas agora sei que ele estava tentando nos proteger. Foi numa noite de lua cheia, no mês passado. Eu estava na varanda tomando um café depois do jantar. A lua iluminava tudo tão bem que dava para ver até as pedras do caminho que leva à serra. Estava tudo calmo, só o barulho dos grilos e do vento nas árvores. Os cachorros, que normalmente ficam andando pelo terreiro, estavam todos debaixo da casa, quietos, o que achei estranho. Foi quando notei um movimento lá nas pedras, perto do pé da serra. No começo, achei que fosse algum animal selvagem descendo para beber água no riacho. Temos muitos por aqui, capivaras, raposas, até uma onça de vez em quando. Mas o jeito de se mover era diferente. Não era o andar de um animal comum. Conforme a coisa foi descendo mais, consegui ver melhor no clarão da lua. E o que vi me deixou paralisado. Era algo que andava de 4, mas não como um cachorro ou um gato. Andava como uma pessoa forçada a andar de 4, com movimentos desajeitados, quase dolorosos de se ver. Os braços e pernas eram compridos demais e dobrados em ângulos estranhos. Mesmo de longe, dava para ver que a coisa tinha uma cor estranha, escura, quase preta. Parecia coberta por algo que lembrava pelos grossos, mas não era bem um animal. A cabeça era o pior. Tinha formato vagamente humano, mas com 2 chifres curvados saindo do topo, como os de um bode. E mesmo com a lua tão clara, o rosto estava sempre na sombra, impossível de distinguir direito. Parei de respirar quando percebi que aquilo estava vindo diretamente para a fazenda. Não era um movimento aleatório, de um animal procurando comida. Era proposital, determinado. Vinha pelo caminho, como se conhecesse o lugar. Foi quando notei algo ainda mais estranho. Os cachorros, normalmente tão valentes que latem até para a própria sombra, estavam todos escondidos. Nem um pio, nem um rosnado. Era como se estivessem apavorados demais, até para demonstrar medo. Entrei correndo em casa e tranquei tudo. Acordei meu pai e contei o que tinha visto. Em vez de duvidar ou rir de mim, ele ficou sério. Foi até a janela, olhou para o lado da serra e começou a murmurar algo baixinho. Depois acendeu umas velas e colocou sal grosso nas portas e janelas. Perguntei o que era aquilo lá fora. Ele disse que era o que desce da serra e que toda lua cheia ele atravessa nossas terras. Disse que meu avô já lidava com isso, e o pai dele antes, que não era para seguir, não era para olhar muito, e principalmente não era para tirar foto ou filmar. Claro que não dei ouvidos. Sou da geração digital, né? Peguei o celular e fiquei espiando pela fresta da janela. Quando aquilo chegou mais perto da casa, tentei filmar. Mas o aparelho travou. A tela ficou toda escura, depois fechou o aplicativo da câmera. Tentei de novo, mesma coisa. Era como se o celular se recusasse a registrar aquela coisa. Vendo que não conseguiria filmar, decidi pelo menos observar melhor. A criatura passou pelo terreiro lentamente, parando de vez em quando como se estivesse farejando algo. Notei que por onde passava, a grama parecia murchar, como se a simples presença dela sugasse a vida das plantas. Em certo momento, ela parou e virou a cabeça na direção da casa. Juro que olhou diretamente para a janela onde eu estava, mesmo com as cortinas fechadas. Foi quando vi um brilho vermelho, onde deveriam estar os olhos. Não era reflexo da luz, porque não tinha luz acesa dentro de casa. Era como se os olhos daquela coisa emitissem uma luz própria, fraca, avermelhada.
Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, a criatura continuou seu caminho, atravessou o pasto e sumiu na direção do outro lado do vale. Só então consegui respirar direito. Meu pai explicou que ela sempre faz o mesmo trajeto, uma vez por mês, na lua cheia. Atravessa nossas terras, vai até o outro lado do vale e antes do amanhecer volta para a serra. A curiosidade é algo perigoso. Na lua cheia seguinte, decidi que ia descobrir mais sobre aquela coisa. Esperei meus pais dormirem, peguei uma lanterna pequena e saí. Meu plano era seguir a criatura à distância, ver para onde ela ia, o que fazia. Fiquei escondido atrás do galpão e esperei. Como um relógio, lá veio ela descendo a serra. Segui, mantendo uma distância segura. A coisa andava devagar, parando às vezes para examinar algo no chão ou farejar o ar. Vi quando entrou numa parte mais fechada do pasto, onde as árvores formam quase um pequeno bosque. Fiquei ali na beirada, com medo de entrar, mas querendo ver o que aconteceria. Foi nessa hora que pisei num galho seco. O estalo pareceu um tiro no silêncio da noite. A criatura virou a cabeça na minha direção imediatamente. Ficou imóvel por um segundo, depois começou a vir na minha direção. Não correu, continuou naquele andar de 4, desajeitado, mas vinha direto para mim sem desviar. Saí correndo. Corri como nunca na vida, tropeçando em pedras e raízes, com o coração quase saindo pela boca. Quando cheguei em casa, não conseguia nem enfiar a chave na fechadura, de tanto que minhas mãos tremiam. Finalmente, entrei e tranquei tudo. Fiquei sentado na cozinha, no escuro, esperando. Depois de uns 20 minutos, escutei um barulho na janela dos fundos, algo arranhando o vidro. Leve no começo, depois mais forte. Não tive coragem de olhar. Os arranhões continuaram por quase 1 hora. Depois pararam. Quando o sol nasceu, finalmente criei coragem para verificar. No vidro da janela havia marcas de garras e um desenho. Parecia feito com terra ou cinza. Um círculo com uma linha cruzando. Quando meus pais acordaram, encontraram marcas de lama pelo corredor e no meu quarto. Contei o que tinha acontecido e minha mãe começou a chorar. Meu pai ficou furioso, não comigo, mas com a situação. Disse que agora ele tinha me marcado, que ia me seguir, me observar, que de alguma forma parte de mim agora pertencia à serra. No dia seguinte, minha mãe me olhava de um jeito estranho. No almoço, disse que meus olhos estavam diferentes, mais fundos, que meu cheiro não era o mesmo, que parecia cemitério molhado. Eu não sentia nada diferente, mas comecei a notar que os cachorros, que sempre foram meus amigos, agora rosnavam quando eu chegava perto. Na semana seguinte, tentei tirar uma selfie e o resultado me assustou. No lugar onde deveria estar meu reflexo nos olhos, havia apenas um ponto vermelho, bem fraco. Tentei outras fotos, outros ângulos, sempre o mesmo resultado. É como se algo tivesse mudado em mim, algo que a câmera consegue captar, mas que no espelho parece normal. Agora estamos a 2 dias da próxima lua cheia. Tenho sonhado com a serra todas as noites. No sonho, estou subindo em vez de descendo. E alguém ou algo me espera lá em cima. Acordo suando frio, com a sensação de ter 4 patas em vez de 2 braços e 2 pernas. Meu pai contratou um curandeiro da região, que vai fazer um trabalho amanhã. Espero que funcione, porque sinto que, se não funcionar, na próxima lua cheia, serei eu quem vai descer a Serra de 4. Era a época de seca na fazenda do meu tio, sabe? Aquela seca braba que racha o chão e mata bicho. Eu estava passando uns dias lá para ajudar com o gado, porque meu tio tinha machucado a perna e não conseguia fazer tudo sozinho. Nessas épocas de seca, a gente percebe como o som anda longe, né? Você escuta coisa de quilômetros de distância, parece que está ali do lado. E foi numa dessas noites que eu escutei o primeiro grito.
Eu estava sentado na varanda depois do jantar, fumando um cigarro e ouvindo o rádio baixinho, quando o som cortou a noite. Um grito de mulher daqueles que dá um frio na espinha. Agudo, desesperado, como se alguém tivesse em perigo de vida. Veio lá dos fundos da propriedade, perto daquela mata que faz divisa com o brejo. Chamei o guardião, cachorro velho do meu tio, e peguei a espingarda que ficava atrás da porta. Não é que eu seja corajoso, mas e se fosse alguém precisando de ajuda? Não dava para deixar assim. Saí andando em direção ao som, com a lanterna numa mão e a espingarda na outra. O guardião ia na frente, farejando o chão. A lua estava cheia, dava para ver o caminho, mas mesmo assim era assustador. Aí veio o segundo grito, mais desesperado ainda. O estranho é que parecia mais longe agora, como se a pessoa tivesse se afastando, entende? Continuei andando, e quanto mais eu ia, mais longe o grito ficava. Era como se estivesse me puxando para dentro da mata. Depois de andar um bom tanto, percebi que já não sabia mais onde estava a casa. A mata fechada, a escuridão, tudo parecia igual. Foi quando me dei conta que o guardião não estava mais comigo. Chamei ele umas 3 ou 4 vezes, assobiei, mas nada. E aí veio outro grito, mas agora de trás de mim. Me virei rápido e apontei a lanterna, mas não tinha ninguém. Senti um arrepio na nuca, daqueles que você sabe que tem algo errado. Decidi voltar, mas para que lado? Tentei seguir minhas próprias pegadas, mas naquela terra seca era difícil. E daí o grito veio de novo, agora de outro lado. Era como se estivesse brincando comigo, me rodeando. Comecei a andar mais rápido, tropeçando nas raízes, com o coração batendo forte. Todo canto que eu apontava a lanterna parecia ter movimento, sombras que se mexiam. E o pior, agora eu escutava passos atrás de mim, mas quando virava, não tinha ninguém. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, consegui achar o caminho de volta. Corri o mais rápido que pude até ver as luzes da casa. Quando cheguei, meu tio estava na varanda com uma expressão preocupada. Contei para ele o que tinha acontecido, dos gritos, de me perder. Ele ficou sério, me olhou de um jeito estranho e disse que não era a primeira vez que isso acontecia. Disse para eu nunca mais sair atrás desses gritos. Fui dormir, mas não consegui pegar no sono. Ficava pensando no guardião, coitado. De madrugada escutei o grito de novo, mas não tive coragem de sair. Parecia que agora vinha de mais perto da casa, como se aquilo soubesse onde eu estava. Fiquei encolhido na cama até o dia amanhecer. De manhã, saí para procurar o guardião. Chamei, assoviei, procurei por todo canto, até que achei ele perto do galinheiro. E aí, meu sangue gelou. O cachorro estava deitado, morto, com os olhos... Meu Deus! Os olhos tinham sido arrancados e a boca dele estava aberta num formato que parecia que ele tinha morrido gritando. O mais assustador é que não tinha sangue, como se os olhos tivessem evaporado. Meu tio viu a cena e me puxou para o lado. Me contou que toda a época de seca isso acontecia. Os gritos começavam, alguém ia atrás e sumia ou voltava diferente. Falou de um peão que tinha ido atrás dos gritos uns anos atrás. E quando voltou, não falava mais, só olhava para o horizonte. Morreu uma semana depois, sem explicação. À noite, os gritos voltaram, na mesma hora de antes. Agora parecia que vinham de todos os lados ao mesmo tempo. Tranquei a porta do quarto e coloquei travesseiros nos ouvidos. E sabe o que é mais estranho? Todo mundo na fazenda escuta um grito diferente. Meu tio disse que escuta o grito da esposa dele, que morreu faz tempo. O caseiro disse que escuta a filha que mora longe. É como se a coisa usasse a voz de quem a gente mais se importa. Não fiquei mais na fazenda. Voltei para casa no dia seguinte, mas os gritos, eles não ficaram lá. De vez em quando, mesmo aqui, eu escuto. Longe, fraco, mas é o mesmo grito, como se tivesse me achado, me seguido. E agora, toda vez que escuto, parece mais perto.
e nas noites de seca, igual àquela, é quando escuto mais claro. Tenho medo que um dia, o que quer que seja que grita, bata na minha porta. Quando herdei a fazenda do meu avô, achei que seria tranquilo. Era um lugar bonito, com uma casa antiga, mas bem conservada, um pasto grande para o gado e uma nascente de água limpa. Nos primeiros dias, tudo normal. Arrumei minhas coisas, conheci os funcionários, acostumei com a rotina. Mas logo percebi que algo estranho acontecia ali. Acho que foi no quarto dia que notei pela primeira vez. A porteira do pasto principal, aquela de entrada, estava aberta quando fui dar uma olhada no gado pela manhã. Pensei que algum funcionário tinha esquecido de fechar. Fechei, coloquei o arame em volta para prender bem e segui o dia. No outro dia, a mesma coisa. A porteira aberta de novo. Chamei o capataz e perguntei quem estava deixando aquilo aberto. Ele jurou que ninguém mexia naquela porteira depois que o sol se punha. Decidi investigar. Naquela tarde, fui até lá e reforcei a porteira. Coloquei mais arame farpado em volta. Dei um nó bem difícil. E até passei uma corrente extra para ter certeza que ninguém abriria por acidente. Acordei cedo no outro dia e fui direto verificar. E não é que a porteira estava escancarada de novo? O arame estava no chão, a corrente jogada de lado, como se alguém tivesse aberto com toda a calma do mundo. Fiquei desconfiado que era algum vizinho querendo me assustar ou roubar o gado. Resolvi montar guarda. Preparei um café forte, peguei um cobertor e fiquei sentado na varanda da casa, de onde dava para ver a porteira. A noite foi passando, comecei a cochilar e de repente acordei com um estalo. Olhei para o relógio. 3 da manhã em ponto. Apurei a vista e não vi movimento na porteira. Pensei que tinha sido um sonho, até que me levantei para esticar as pernas e vi. A porteira agora estava aberta. Naquele dia não consegui pensar em outra coisa. Como alguém tinha aberto aquela porteira sem que eu visse? Será que tinha cochilado mais tempo do que achava? Resolvi ser mais esperto na noite seguinte. Comprei um cadeado grande na cidade e coloquei na porteira. Além disso, tive uma ideia. Amarrei um sino na tranca, daqueles de igreja. Se alguém mexesse, o barulho ia me acordar na hora. Era umas 2:30 da manhã, quando comecei a sentir um sono pesado. Lutei para ficar acordado, tomei mais café, mas mesmo assim, meus olhos fechavam. Foi quando o sino tocou. Um som alto, claro. Pulei da cadeira e saí correndo para o pasto, com a lanterna numa mão e o facão na outra. O coração batendo que nem louco no peito. Quando cheguei lá, a porteira estava aberta. O cadeado tinha sumido, não estava em lugar nenhum. Apontei a lanterna para o chão e foi aí que vi. Pegadas. Mas não eram pegadas normais, não. Eram pegadas humanas, do tamanho de um homem, mas só tinham 3 dedos bem grandes e afundados na terra, como se fosse alguém muito pesado. As pegadas iam em direção ao brejo, aquela área alagada que ficava nos fundos da propriedade. Confesso que fiquei com medo, mas a curiosidade era maior. Comecei a seguir as pegadas. A cada passo que dava, sentia o ar mais pesado, mais frio. As pegadas seguiam um caminho reto, determinado, como se quem quer que fosse soubesse exatamente onde estava indo. Depois de uns 200 metros, encontrei algo que me fez parar. O sino. Mas não estava normal. Estava derretido, como se alguém tivesse jogado num fogo muito forte, mas só por dentro. A parte de fora estava intacta, mas o interior tinha virado uma massa disforme de metal. E mesmo assim, ainda sentia o metal quente na mão. As pegadas continuavam, e eu também. Cheguei até a borda do brejo. Ali, a água borbulhava estranhamente e um cheiro de enxofre empesteava o ar. As pegadas entravam na água e sumiam. Fiquei ali, olhando, sem saber o que fazer. Foi quando escutei um som vindo de dentro do brejo. Um som de algo grande se movendo na água, vindo na minha direção. Não esperei para ver o que era.
Saí correndo de volta para casa e tranquei todas as portas e janelas. Fiquei acordado até o amanhecer, com a espingarda do meu avô no colo. Quando o sol nasceu, voltei ao brejo com o capataz. Não havia mais pegadas. A chuva fraca da madrugada tinha apagado tudo. Mostrei o sino derretido para ele e o homem ficou pálido. Disse que o antigo dono, meu avô, nunca deixava ninguém chegar perto do brejo depois das 3 da manhã. Alguns dias depois, encontrei um diário velho do meu avô num baú. Nele, ele contava que tinha feito um acordo com algo que vivia no brejo. Todo mês, ele deixava uma garrafa de cachaça na porteira e ela amanhecia sempre fechada. Desde que parou de fazer isso, a porteira começou a abrir sozinha. Tinha até uma anotação: é melhor deixar a oferenda que enfrentar o que vem do brejo. Agora, toda noite às 3 em ponto, deixo uma garrafa de cachaça pendurada na porteira. E ela amanhece vazia, mas pelo menos fechada. E quando olho para o brejo à noite, às vezes vejo bolhas na água e 3 marcas de dedos na lama da beirada. O som de algo pesado andando volta e meia ecoa pela fazenda, mas nunca mais chega até a casa. O capataz me disse que enquanto eu respeitar o acordo, tudo ficará bem. Mas tenho medo do dia em que o que vive no brejo queira mais que apenas cachaça. Na casa da minha avó, sempre teve umas coisas esquisitas acontecendo. Ela morava numa casa antiga, daquelas com um quintal grande e pomar nos fundos. Quando minha mãe ficou doente, fui ficar lá para ajudar a cuidar da casa, porque já não era fácil para uma senhora de idade dar conta de tudo sozinha. Logo nos primeiros dias, percebi algo estranho. No quintal dos fundos tinha um varal de roupas, daqueles de corda mesmo, onde a avó secava a roupa depois de lavar no tanque. Era um lugar arejado, pegava sol boa parte do dia. O que me chamou a atenção foi um lençol branco, bem simples, que balançava mais que as outras peças de roupa. No começo, achei normal. Vai ver, pega mais vento por ser maior. Mas uma tarde, reparei que só ele se mexia, mesmo quando não tinha nem um sopro de ar. Comentei com a avó e ela deu aquele sorriso de canto de boca, como quem sabe mais do que conta. Disse que era coisa de casa antiga e mudou de assunto. Achei estranho, mas deixei para lá. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção. Era sempre o mesmo lençol, sempre o mesmo movimento, como se alguém invisível estivesse ali, mexendo nele. Uma noite não consegui dormir direito. Levantei para beber água e olhei pela janela da cozinha que dava para o quintal. Mesmo na escuridão, consegui ver o lençol branco balançando no varal. Mas não tinha pendurado ele lá no fim da tarde. Tinha tirado todas as roupas por causa da ameaça de chuva. Fiquei olhando, paralisado. Quem tinha colocado aquele lençol lá fora? E por que ele se mexia tanto se não tinha vento? No dia seguinte, acordei decidido a entender o que estava acontecendo. Fui até o varal e o lençol ainda estava lá. Toquei nele e senti um frio estranho, como se tivesse pegado geada, mesmo sendo um dia quente. Resolvi deixar ele lá mais uma noite, para ver o que acontecia. Fiz um risco pequeno com caneta azul num canto, para ter certeza que era o mesmo lençol. Não contei para a avó o que ia fazer. Ela já andava meio nervosa com minha curiosidade sobre o lençol. À noite, esperei todo mundo dormir e fiquei vigiando da janela do quarto de hóspedes. Por volta das 2 da manhã, o lençol começou a se mexer mais forte. Parecia que tinha alguém embaixo dele, se revirando. Peguei a lanterna e fui lá fora, mesmo morrendo de medo. Quando cheguei no varal, o lençol parou de se mexer. Apontei a lanterna e quase gritei. O lençol tinha um formato humano nele, como se alguém tivesse deitado ali e deixado a marca do corpo. Dava para ver claramente a forma da cabeça, ombros, tronco e pernas. Mas não era um amassado normal, não. Era como se o tecido tivesse sido moldado, e a forma era tão perfeita que dava para ver até os dedos das mãos. Voltei correndo para dentro de casa e tranquei a porta. Não consegui mais dormir.
De manhã, assim que o sol nasceu, fui lá fora de novo. O lençol continuava no varal, mas agora era só um lençol normal, sem nenhuma forma. Peguei ele, confirmei que era o mesmo pela marca de caneta e, decidido a acabar com aquilo, rasguei em pedaços. Depois juntei tudo, joguei álcool e toquei fogo no tambor de lixo. Joguei sal nas cinzas, como a avó sempre fazia quando queria espantar coisa ruim. Pensei que tinha acabado. Mas na tarde daquele mesmo dia, quando voltei do mercado, tinha outro lençol branco no varal. Achei que a avó tinha colocado. Mas quando perguntei, ela disse que não tinha lavado roupa naquele dia. O estranho é que era igualzinho ao anterior. Fui verificar e, para minha surpresa, até a marquinha de caneta que eu tinha feito estava lá, no mesmo lugar. À noite, o novo lençol fez a mesma coisa. Se mexia sozinho e de madrugada apareceu com o mesmo formato humano. Tirei ele de lá, queimei de novo. E no dia seguinte, lá estava outro lençol idêntico. Tentei de tudo: queimar, jogar em água benta que peguei na igreja, enterrar, jogar no rio. Não adiantava, sempre voltava outro igual. Uma noite, desesperado, fui confrontar minha avó. Ela estava sentada na cadeira de balanço da sala, olhando para o nada. Quando perguntei sobre o lençol, ela finalmente contou. Antes da casa ser deles, morava ali um homem sozinho. Ele morreu na casa e, quando acharam o corpo, estava enrolado num lençol branco. O corpo só foi descoberto dias depois, e o lençol tinha grudado na pele por causa da decomposição. Mesmo depois de enterrado, dizem que o homem ainda voltava para casa. A avó contou que já tinha visto ele algumas vezes, mas só de relance, sempre perto do varal. Naquela noite fiquei acordado até tarde. Por volta das 3 da manhã, escutei um barulho estranho vindo do quintal. Olhei pela janela e vi o lençol no varal. Mas agora ele não só tinha o formato de uma pessoa. Ele se mexia como se tivesse alguém embaixo andando. O lençol caminhou pelo quintal até a porta dos fundos. Fiquei paralisado, vendo aquilo se aproximar da casa. O pior foi quando comecei a escutar um sussurro. Não dava para entender as palavras, mas vinha do lençol. Um som baixo, arrastado, como um tecido sendo esfregado contra algo. O lençol parou na porta dos fundos, como se estivesse me observando de volta. Desde aquela noite não tiro mais os lençóis do varal, deixo eles lá com suas marcas estranhas. De vez em quando acordo com o barulho de passos no corredor e um cheiro forte de mofo. E quando olho para a porta do quarto, vejo um vulto branco parado, me olhando. Minha avó diz que enquanto a gente não mexer com ele, ele não mexe com a gente. Mas toda vez que preciso passar pelo quintal de noite, sinto aqueles sussurros atrás de mim. E o pior é que agora não é só no lençol. Qualquer pedaço de pano branco que fica muito tempo na casa começa a se mexer sozinho. Trabalho como fiscal de queimadas em região de plantação. Não é um trabalho fácil, principalmente nos meses de seca, quando qualquer faísca vira um problema enorme. Minha função é patrulhar as áreas de risco e garantir que ninguém faça queimadas ilegais. Foi durante uma dessas rondas que vi algo que ainda me faz tremer só de lembrar. Era um dia abafado, com aquele calor de rachar. O céu estava alaranjado e o ar pesado de poeira. Recebi uma ligação avisando sobre uma fumaça suspeita nos fundos de uma fazenda de cana. Peguei a caminhonete e fui checar. Quando cheguei lá, vi que a situação já estava feia. Um trecho grande da plantação queimava, com labaredas de uns 3 metros de altura. Chamei reforço pelo rádio e comecei a analisar a direção do vento para prever a propagação do fogo. Foi quando notei algo estranho na fumaça. Primeiro achei que era um problema na minha visão por causa do calor. A fumaça parecia se concentrar num único ponto, como se estivesse sendo sugada, em vez de subir normalmente. E aí, bem no meio daquela massa preta, começou a se formar uma forma. No começo era só um vulto mais escuro. Depois foi ganhando definição. Era a silhueta de um homem, mas muito alto.
Devia ter uns 2,5 metros. Pensei que fosse algum efeito das chamas com a fumaça, sabe? Essas coisas que a mente cria quando você está cansado. Mas aí, a figura começou a se mover. E não era como fumaça se movendo. Eram passos. Passos firmes como de alguém andando. Peguei os binóculos do carro para ver melhor. E foi aí que senti o sangue gelar. O que eu vi não era uma ilusão. Era uma figura humanoide, feita de fumaça densa, preta, mas com detalhes visíveis. Não tinha olhos, só buracos escuros onde deviam estar. A pele parecia carvão, toda rachada, com linhas alaranjadas entre as fendas como brasa viva. E o pior, ele andava pelo meio do fogo como se fosse nada, como se estivesse passeando na água. Os bois da fazenda, que tinham sido soltos para o campo aberto quando o fogo começou, de repente ficaram loucos. Começaram a mugir de um jeito que nunca tinha ouvido antes, correndo em pânico, alguns até se machucando nas cercas. Era como se tivessem visto o próprio demônio. E então, aquela coisa parou. Mesmo a uns 100 metros de distância, senti como se tivesse me notado. Virou a cabeça na minha direção lentamente. Não tinha como ver, já que não tinha olhos, mas eu sabia que estava me encarando. Uma sensação de pavor tomou conta de mim, como se estivesse olhando direto para a morte. Fiquei paralisado, segurando os binóculos, sem conseguir desviar o olhar. A figura ergueu um braço e apontou na minha direção. No mesmo instante, uma rajada de vento quente veio na minha direção, trazendo fuligem e cinzas. Fechei os olhos por reflexo, e quando abri de novo, a figura tinha sumido. O fogo continuava, mas aquela concentração estranha de fumaça tinha se desfeito. Os bombeiros chegaram logo depois, e conseguimos controlar o incêndio. Não contei para ninguém o que vi. Quem ia acreditar? Voltei para casa naquela noite com a imagem daquela coisa gravada na mente. Tomei uns 2 banhos tentando tirar o cheiro de fumaça, mas parecia que tinha entrado na minha pele. No dia seguinte, voltei à fazenda para fazer o relatório dos danos. O dono, um senhor de idade, estava arrasado com a perda de parte da plantação. Enquanto conversávamos, comentei sobre como os bois tinham ficado agitados durante o incêndio. Foi aí que ele me olhou de um jeito estranho e perguntou se eu tinha visto ele. Fiquei em silêncio, sem saber o que responder. O fazendeiro então me contou que toda vez que tinha queimada grande na região, o homem da fumaça aparecia. Segundo ele, era um capataz de uma fazenda antiga que tinha morrido num incêndio criminoso nos anos 70. O homem tinha tentado salvar os animais e acabou preso no meio do fogo. Dizem que ele fez um pacto naquele momento que nunca deixaria de proteger a terra. E desde então surge nos incêndios como se fosse parte do fogo. Achei que era só uma lenda local, dessas que o povo cria para explicar tragédias. Até que, umas 2 semanas depois, estava fazendo ronda de rotina e vi ao longe uma figura parada na beira de uma lavoura. Alta, escura, parada como uma estátua. Era ele, tenho certeza, mesmo sem fogo ou fumaça por perto. Olhava fixamente para a sede da fazenda vizinha. No dia seguinte, fiquei sabendo que o filho do proprietário tinha morrido durante a noite de um ataque cardíaco. Desde então, vejo ele de vez em quando. Sempre de longe, sempre parado, sempre olhando. E sempre que aparece, alguém morre. É como se fosse um aviso ou um arauto. Os mais antigos da região dizem que ele escolhe quem vai e quem fica, que julga quem cuidou bem da terra e quem maltratou. Já mudei de área várias vezes, mas não adianta. Onde tem queimada, lá está ele. Na semana passada, acordei de madrugada com cheiro de fumaça no quarto. Não tinha nada queimando, nenhum incêndio por perto. Mas o cheiro era forte, real. Olhei pela janela e lá estava ele, no meio do meu quintal, parado, me olhando. E pela primeira vez, vi ele fazer algo diferente. Sorriu, um sorriso feito de brasas acesas entre o carvão do rosto. Apontou para minha casa e sumiu. Não sei o que isso significa. Será que é minha vez? Ou só mais um aviso?
De qualquer forma, agora sempre carrego um galão de água no carro, não por causa dos incêndios, mas porque dizem que é a única coisa que ele teme. E toda noite antes de dormir, jogo um pouco de água em volta da casa. Pode parecer bobagem, mas é o único jeito que encontrei de conseguir dormir. E mesmo assim, acordo sempre com o mesmo sonho. Aquele sorriso de brasa me chamando para o meio do fogo. Aquele dia eu estava trabalhando nesse milharal que fica nos fundos da propriedade. Já era fim de tarde, com o sol baixando atrás das serras secas do sertão. Sabe como é? Aquela luz alaranjada que deixa tudo meio estranho. Eu ainda tinha uma parte boa para colher antes de escurecer. Então estava me apressando, com o facão na mão, cortando e juntando as espigas. O trabalho no milharal é assim mesmo. A gente fica meio isolado ali no meio das plantas altas. Com o vento batendo, os pés de milho fazem um barulho que parece gente cochichando. Você se acostuma depois de um tempo, até acha normal. Mas nesse dia tinha algo diferente. O som estava estranho. Além do barulho normal das folhas secas, eu comecei a escutar um outro tipo de movimento. Era como se alguém estivesse andando por lá também. Primeiro pensei que era coisa da minha cabeça. Depois de horas colhendo sozinho, às vezes a gente imagina coisas. Mas aí o barulho ficou mais claro. Era o som de folhas sendo pisadas, de caules sendo afastados. Alguém ou alguma coisa estava se movendo entre as plantas, não muito longe de mim. Pensei que fosse algum vaqueiro ou um cabra do mato. Às vezes, aparece gente da região procurando alguma espiga que sobrou ou só passando por ali mesmo. Ei, tem alguém aí? Gritei. Nada. Nenhuma resposta. Só aquele som de movimento que continuava. Se for alguém da fazenda vizinha, tá tudo bem. Só responde para eu saber. Tentei de novo. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer resposta. O movimento parou por uns segundos, como se quem estivesse lá tivesse congelado ao me ouvir. Depois recomeçou, mas agora parecia vir na minha direção. E não era o andar normal de uma pessoa. Era irregular, meio arrastado, como se fosse alguém que não sabia direito como caminhar. A essa altura meu coração já estava acelerado e a mão do facão suando. Decidi ir ver o que era. Fui abrindo caminho entre os pés de milho, afastando as plantas com o facão. O barulho de movimento ficou mais forte, agora misturado com um som molhado, como de mastigação. Quando empurrei os últimos pés de milho que me separavam daquilo, quase larguei o facão de susto. Agachada ali, no meio da terra vermelha, estava uma criatura que nunca vou esquecer. Era magra, muito magra, com braços e pernas compridos demais, finos que nem gravetos. Não tinha roupa nenhuma, e a pele parecia couro velho, toda seca e rachada como a terra na estiagem. A cor era um cinza sujo, como de algo que ficou muito tempo enterrado. Mas o pior era o que ela estava fazendo. Nas mãos ossudas segurava um urubu. O bicho ainda estava vivo, se debatendo, enquanto aquela coisa mordia e arrancava pedaços dele. O sangue preto escorria pelo queixo fino e comprido da criatura, pingando no chão. Parecia que ela não tinha percebido minha presença, concentrada demais naquela refeição horrível. Fiquei paralisado, sem conseguir me mexer. Foi quando, sem parar de mastigar, ela virou a cabeça na minha direção. Só aí notei que não tinha olhos. Onde deviam estar os olhos, só havia buracos fundos e escuros, como se alguém tivesse afundado o dedo ali. Não tinha sobrancelhas, nem pelos, nada. E então, aquela coisa sem olhos abriu um sorriso. Um sorriso enorme, que rasgou o rosto de orelha a orelha, mostrando dentes amarelos e pontudos demais, afiados como pregos. Ela largou o urubu, que caiu no chão ainda se debatendo, e começou a se levantar. Se esticou toda, mostrando que era bem mais alta do que parecia agachada. Devia ter uns 2 metros, com braços que chegavam abaixo dos joelhos. E veio na minha direção,
arrastando os pés na terra, com aquele sorriso terrível ainda no rosto e os buracos dos olhos fixos em mim. Aí sim consegui me mexer. Corri feito condenado. Larguei o facão, larguei a sacola com as espigas, larguei tudo. Só queria distância daquilo. Corri como nunca corri na vida, tropeçando nos pés de milho, com as folhas cortando meus braços e rosto. A sensação era de que a qualquer momento aquela mão ossuda ia agarrar meu ombro. Quando finalmente saí do milharal, continuei correndo até chegar na casa. Entrei e tranquei tudo. Minha mulher perguntou o que tinha acontecido, porque eu estava branco, feito papel e tremendo. Não consegui explicar direito. Como falar de uma coisa daquelas? Como descrever aquele sorriso, aqueles buracos no lugar dos olhos? No dia seguinte, com o sol alto, criei coragem e voltei lá com 2 peões da fazenda. Acharam meu facão no chão, mas não tinha sinal nenhum daquela criatura. Nem pegadas, nem sangue do urubu, nada. Os peões riram de mim, disseram que eu tinha visto assombração. Um deles falou que eu devia ter bebido escondido. Só que desde aquele dia, o milharal nunca mais foi o mesmo. As espigas começaram a nascer estranhas, com grãos pretos no meio do amarelo. O gado se recusa a comer aquele milho. E de vez em quando o vento sopra forte à noite, eu escuto um som que vem da direção do milharal. Não é o barulho das folhas, não. É outra coisa. Um som que parece dentes mastigando. E quando olho pela janela, nas noites sem lua, às vezes vejo uma figura alta e magra parada na beirada do milharal, olhando na direção da casa. Só fico em dúvida se ela realmente está me vendo, já que não tem olhos. Mas de alguma forma sei que tá. Porque toda vez que aparece, no dia seguinte sempre acho pegadas estranhas na terra em volta da casa. E ultimamente, os urubus da região têm sumido. Todo mundo sabe que no sertão o meio-dia é o momento mais difícil do dia. Um calor de fritar ovo na pedra que faz até as lagartixas procurar sombra. Eu sempre evitava sair nesse horário, preferia ficar dentro de casa ou na área sombreada. Mas naquela quarta-feira precisei ir consertar a cerca do pasto sul que o gado tinha derrubado durante a noite. Montei no cavalo e fui. O sol estava tão forte que parecia que ia furar a cabeça da gente. Não tinha uma nuvem no céu, daqueles azuis sem fim. Eu suava tanto que a camisa ficou colada no corpo. O pasto sul fica numa área bem aberta da fazenda, sem árvores por perto, só aquele capim baixo, ressecado pela falta de chuva. Fazia umas 3 semanas que não caía uma gota d'água. Estava quase chegando na cerca quebrada quando notei algo estranho lá no meio do pasto. De longe parecia um homem parado. Achei esquisito, porque ninguém em sã consciência ficaria ali parado, no sol daquele jeito, sem nenhum chapéu na cabeça. Pensei que podia ser algum trabalhador da fazenda vizinha, ou talvez um andarilho perdido. Conforme fui chegando mais perto, comecei a sentir um desconforto. Sabe aquela sensação de que tem algo errado, mas você não consegue dizer o que é? O cavalo também percebeu. Ele começou a ficar agitado, relinchou baixo e não queria avançar. Tive que forçar um pouco puxando as rédeas. A uns 50 metros de distância, percebi o que estava me incomodando tanto. Aquele homem não tinha sombra. Isso mesmo. Todo mundo, tudo, fazia uma sombra escura e curta no chão àquela hora. Até meu cavalo, até uma pedra pequena, até um toco de madeira. Mas aquela figura, nada. O sol batia direto nele, mas era como se a luz passasse através, sem criar nenhuma sombra no chão. Era impossível contra a natureza. Parei o cavalo e fiquei observando. O homem, ou o que quer que fosse, não se mexia. Estava completamente parado, como uma estátua. Usava o que pareciam ser roupas normais, camisa e calça, meio desbotadas pela distância. Mas tinha algo na postura dele, rígida demais, que não parecia natural. Engoli seco e gritei: "Ei, tudo bem aí?"
Minha voz ecoou pelo pasto aberto, mas não houve resposta. Nenhum movimento. Precisa de ajuda? Tá muito quente para ficar aí no sol. Nada. Aquilo continuava imóvel, olhando na minha direção. Pelo menos achei que estava olhando, porque não dava para ver direito o rosto de onde eu estava. Decidi chegar mais perto, mesmo com o cavalo relutante. Cada passo era mais difícil que o anterior. Quando cheguei a uns 20 metros, meu sangue gelou. Consegui ver melhor a figura, e o que vi me fez querer sair correndo. Aquilo não tinha um rosto. Onde deveria haver olhos, nariz, boca, orelhas, só tinha uma superfície lisa, como uma máscara de pano esticado. Era da cor de pele, mas sem nenhuma característica facial. Como um manequim, só que pior, porque manequim não fica parado no meio do pasto olhando para você. E mesmo sem olhos, eu sabia que aquela coisa me observava. Sentia o peso daquele olhar impossível me estudando, me avaliando. Foi quando notei outra coisa estranha. De repente, um cheiro forte de terra molhada começou a tomar conta do ar. Aquele cheiro bom de chuva, de terra úmida. Mas não tinha chuva nenhuma. O céu continuava limpo e azul, sem nuvens. E a terra ao redor dele parecia mais escura, como se tivesse sido molhada recentemente. O cavalo começou a se agitar mais, querendo dar meia volta. E então, aquela coisa sem rosto inclinou levemente a cabeça para o lado, como se estivesse curioso. Foi um movimento tão pequeno, mas tão assustador, que eu quase caí da sela, porque até então tinha a esperança de ser alguma ilusão causada pelo calor, algum espantalho estranho que alguém tinha colocado ali. Mas não, aquilo se moveu, estava vivo, ou seja lá o que fosse. Não fiquei para ver mais. Puxei as rédeas e saí a galope sem olhar para trás. Só quando cheguei na sede da fazenda que consegui respirar direito. Contei para o capataz o que tinha visto e ele ficou sério, mais do que o normal. Disse que não era o primeiro a ver aquilo, que há anos aparecia de vez em quando, sempre no meio-dia, sempre no mesmo lugar. No dia seguinte, mesmo com medo, voltei ao pasto para terminar o conserto da cerca. Era de manhã cedo, o sol ainda estava nascendo. Não tinha ninguém lá, claro, mas ao passar pelo lugar onde tinha visto a figura, notei que a terra ali estava diferente. Num círculo perfeito, de uns 3 metros de diâmetro, a grama estava morta, seca, como se tivesse sido queimada. E no centro havia uma marca na terra como uma pegada, só que não parecia humana. Era maior e tinha 6 dedos. Desde então, todo dia, exatamente ao meio-dia, ele aparece no mesmo lugar. Já faz quase um mês. Às vezes, quando preciso passar pelo pasto, faço um desvio grande para não chegar perto. Os outros peões da fazenda também evitam aquela área. E o mais estranho é que os bois, que antes pastavam tranquilos por ali, agora não passam nem perto. Fazem um círculo ao redor, como se houvesse uma cerca invisível. Uma vez, peguei os binóculos e fiquei observando de longe. A figura parecia estar sempre olhando na direção da casa da fazenda, imóvel por horas. Enquanto o observava, tive a impressão de que ela crescia um pouquinho a cada dia. No começo, parecia ter a altura de um homem normal. Agora, parece uns 10 centímetros mais alto. O velho Zé, que trabalha na fazenda há mais de 30 anos, disse que é um sinal. Que quando essas coisas aparecem, é porque a terra está querendo algo. Não sei se acredito nisso, mas desde que ela apareceu, não chove mais na propriedade. É como se as nuvens evitassem passar por cima. E à noite, às vezes acordo com a sensação de que tem algo parado do lado de fora da minha janela. Algo sem rosto, me olhando com olhos que não existem. Tenho esse pequeno sítio que herdei do meu pai, nada muito grande, mas dá para viver. A parte principal é um roçado de mandioca que fica ali perto da casa. É de lá que tiro o sustento, vendendo nas feiras da região. Nunca tive problema maior que algumas pragas nas plantas, ou uma ou outra seca mais forte. Mas de uns tempos para cá, algo estranho começou a acontecer.
Primeiro foram as galinhas. Eu tinha umas 15 no terreiro, daquelas caipiras mesmo, que a gente solta de dia e prende no galinheiro à noite. Comecei a notar que estava diminuindo. Primeiro achei que era raposa, porque tinha bastante por aqui. Depois foram os gatos. Eu tinha 3 que ajudavam a espantar os ratos do paiol. Sumiram um por um. Aí já comecei a achar estranho, porque gato é esperto, não é fácil de pegar. A gota d'água foi quando sumiu um bezerro. Um animal daquele tamanho não some assim, do nada. Ele estava no cercado perto do roçado de mandioca. De manhã, quando fui dar ração, cadê? Procurei por todo canto, chamei os vizinhos para ajudar. Mas nada. Só encontrei um rastro estranho na terra. Não era de animal que eu conhecesse. Era como se algo tivesse sido arrastado, deixando um sulco na terra, mas sem marcas de patas ou cascos. Comecei a desconfiar que era algum bicho grande que tinha aparecido na região. Quem sabe uma onça, embora não se visse uma por aqui há muitos anos. Decidi montar guarda uma noite. Peguei a espingarda velha do meu pai, uma lanterna, e fiquei sentado na varanda, de olho no roçado de mandioca e no cercado dos animais. Por volta das 11 da noite, escutei um barulho estranho vindo do roçado. Era um som de folhas sendo mexidas, mas diferente do que o vento faz. Parecia mais um rastejar, como se algo se movesse por baixo das plantas. Peguei a lanterna e fui ver com a espingarda na mão e o coração disparado. O roçado de mandioca é bem fechado, sabe? As plantas crescem juntas, formando uma parede verde. À noite, com a luz da lanterna, as sombras fazem cada formato que dá arrepio. Fui andando devagar, tentando não fazer barulho. O som tinha parado quando cheguei mais perto, como se o que estivesse ali tivesse percebido minha presença. Fiquei parado, escutando. Depois de uns 2 minutos, o barulho voltou. Agora parecia vir da minha direita. Virei a lanterna naquela direção e foi quando vi algo se mexendo entre as ramas. No começo, não consegui identificar o que era. Parecia uma massa clara, esbranquiçada, se arrastando baixo, quase colada ao chão. Quando consegui iluminar melhor, quase deixei cair a lanterna de susto. Era um bicho que nunca tinha visto igual. Não tinha pernas, pelo menos não que eu pudesse ver. O corpo era comprido e grosso como uma jiboia grande, mas não era cobra. A pele era pálida, quase branca, lembrando a barriga de um sapo, mas sem a umidade. Era seca e enrugada. E a cabeça, meu Deus, a cabeça era o pior. Tinha formato quase humano de mulher, com cabelos ralos e compridos caindo pelos lados. Mas o nariz era grande e achatado, como de um porco, e a boca ia quase até onde deveria ser a orelha, num sorriso largo e cheio de dentes finos e pontudos como agulhas. Aquela coisa estava se alimentando de algo. Pelo tamanho e pelas penas espalhadas, devia ser uma das minhas galinhas. Engolia pedaços inteiros e dava para ver o volume descendo por aquele corpo comprido. Fiquei paralisado, sem conseguir me mexer ou gritar, só olhando aquela abominação. Foi quando ela percebeu a luz. Virou a cabeça lentamente na minha direção e eu vi que tinha olhos, pequenos, fundos, mas brilhantes como os de um gato no escuro. Me encarou por um segundo e então fez algo que me deixou gelado. Sibilou. Não como cobra sibila, mas como uma pessoa tentando falar baixo. E no meio daquele sibilo distingui claramente meu nome. Não sei como aquilo sabia meu nome. Não queria descobrir. Larguei tudo e corri de volta para casa. Tranquei portas e janelas e fiquei acordado a noite toda com a espingarda na mão. A cada barulho lá fora, meu coração disparava. Tinha certeza que aquela coisa viria atrás de mim, que tentaria entrar na casa. Na manhã seguinte, com o sol já alto, criei coragem e voltei ao roçado. Encontrei a lanterna que tinha deixado cair, mas não havia sinal do bicho. Só restos da galinha meio comida e aquele mesmo rastro estranho na terra, como se algo pesado tivesse sido arrastado.
Foi quando notei algo que me fez sentir um frio na barriga. No chão de barro batido, um pouco além de onde tinha visto a criatura, havia palavras escritas. Não com caneta ou carvão, mas com o dedo. As letras eram tortas, mal formadas, como se feitas por uma criança ou por algo que não está acostumado a escrever. E dizia: "Volta comigo." Aquilo me deixou em pânico. Volta comigo para onde? Quem ou o que era aquela coisa? Como sabia meu nome e como sabia escrever? Passei o dia inteiro inquieto, olhando pela janela a cada barulho, com medo de que aquilo aparecesse de novo, agora à luz do dia. Conversei com o seu Joaquim, vizinho mais antigo da região. Descrevi o que tinha visto, esperando que ele risse de mim ou achasse que eu tinha bebido demais. Mas ele ficou sério, o rosto envelhecido ficando ainda mais grave. Disse que há muitos anos uma mulher tinha sumido naquela região. Estava grávida e dizem que o marido a abandonou. Procuraram por dias, mas só acharam um sapato dela perto de um brejo que existia onde hoje é meu roçado de mandioca. Desde então, várias pessoas relataram ter visto coisas estranhas por ali. Alguns dizem que ouvem choro de criança vindo do roçado em noites de lua nova. Outros juram que viram uma mulher de branco andando entre as plantas. Mas ninguém nunca falou de uma criatura como a que eu vi. O seu Joaquim acha que é a mulher que morreu, mas que alguma coisa do brejo, algum ser das águas paradas, tomou conta do corpo dela, transformando em outra coisa. E que agora busca companhia, por isso leva os animais. Por isso escreveu aquilo para mim. Não sei se acredito nessa história toda, mas sei o que vi. E sei que desde aquela noite tenho a sensação constante de estar sendo observado. Quando trabalho no roçado, às vezes escuto um sibilo baixo vindo detrás de mim, mas quando me viro, não há nada. De noite, sonho com aqueles olhos pequenos e brilhantes me fitando da escuridão. E de manhã, sempre encontro aquele mesmo rastro em volta da casa, como se algo tivesse circulado as paredes durante a madrugada. Pensei em me mudar, em abandonar o sítio, mas para onde eu iria? É a única coisa que tenho. Então continuo aqui, sempre com a espingarda por perto. E agora, toda noite antes de dormir, jogo sal grosso em volta da casa e nas portas e janelas. Dizem que afasta coisa ruim. Espero que seja verdade, porque algo me diz que aquela coisa não vai desistir tão fácil.